Tem dores que não têm nome e silêncios que só o coração escuta. Quando alguém que a gente ama parte, não é só a presença que desaparece. É como se uma parte da gente fosse levada junto. Como se o mundo seguisse, mas a alma ficasse parada. O sofrimento, com todas as suas formas, é a tentativa corajosa de se adaptar ao inaceitável. A tristeza vem como visitante frequente. O choro desaba como quem precisa lavar por dentro o que não tem conserto. Mas e quando essa dor se recusa a ir embora? Quando os dias passam, mas o tempo parece congelado. Quando o peito pesa e a vida trava. Talvez, e só talvez, o luto esteja adoecendo. Não só o coração, mas o corpo, as relações, a vontade de existir. Por isso eu te peço, fica comigo até o final desse vídeo. Hoje a nossa conversa é sobre algo profundo e urgente, quando o luto nos adoece. Esse vídeo é para quem está atravessando o deserto da ausência, ou também para quem quer aprender a olhar para a dor do outro com mais compaixão. Mas, antes de seguir, preciso te dizer duas coisas importantes. Tão importantes que talvez elas irão mudar a forma como você olha para si mesmo ou para quem está sofrendo. Primeiro, cada pessoa sente de um jeito. Não existe dor pequena, não existe luto certo ou errado. Existe o que dói em cada um. Não há calendário para a alma cicatrizar. Não há manual, protocolo ou prazo para melhorar. E quem te disser o contrário, talvez ainda não tenha vivido uma perda de verdade. Segundo, não é doença. E isso precisa ser dito com firmeza e gentileza. Vivemos tempos em que qualquer emoção mais intensa corre o risco de virar diagnóstico. Mas preste atenção, nem toda tristeza é depressão, nem todo silêncio precisa de rótulo, nem todo luto deve ser medicado. O luto é humano, é a linguagem do amor depois da despedida. Ele precisa de tempo, de espaço, de escuta, de um colo onde a dor possa descansar um pouco. O que ele não precisa é de pressa, de julgamento ou de quem queira consertar o que não se resolve assim. Porque o luto não se supera, se cuida, se vive, se atravessa. E é justamente sobre isso que vamos falar hoje. Mas, antes de continuar, respira. Talvez seja a primeira vez que alguém te diga: está tudo bem sentir o que você está sentindo. Lembre-se que sentir dor diante de uma perda é tão natural quanto amar quem partiu. Luto é uma travessia que, por mais dolorosa que seja, faz parte da condição humana. Então, repito, luto não é uma doença. No processo de luto, o sentimento de tristeza tende a manifestar-se por reações de recolhimento, de ficar voltado para si. Isso significa que a tristeza
faz a gente ficar mais encolhidinho no nosso mundo. Chorar, entristecer-se, se recolher por um tempo, tudo isso faz parte de uma reação natural e esperada. O luto, por si só, já é uma experiência de dor. Mas há um limite tênue entre a dor natural da perda e o adoecimento emocional que se pode instalar silenciosamente. Mas o que acontece quando essa dor começa a nos adoecer? Então, atenção, quando o luto adoece, sim, é preciso ajuda. Mas não devemos rotular ou medicar o sofrimento desde o início. Existe uma diferença entre a dor natural da perda, que se manifesta com intensidade e precisa ser vivida, e um luto adoecido, que paralisa, se arrasta por anos, impede a pessoa de seguir e pode se transformar em um quadro clínico, como depressão grave ou transtorno de luto prolongado. Por isso, o cuidado maior é com o olhar acolhedor e humano. Escutar, observar, acolher, sem antecipar diagnósticos, sem medicar o tempo da dor. A dor precisa ser escutada antes de ser rotulada. A dor precisa ser cuidada antes de ser medicada. Saber identificar os sinais é uma forma de cuidar de si e de alguém próximo. O luto é uma travessia, mas às vezes ele se transforma em prisão. Veja alguns sinais de que o luto pode estar adoecendo. E traga aqui também alguns pontos de alerta. Primeiro, tristeza persistente, que não se transforma. No luto saudável, a tristeza pode ser profunda, mas tende a se transformar ao longo do tempo. No luto adoecido, a tristeza fica estagnada, não muda de cor, de forma, de intensidade. A pessoa permanece imersa na dor, sem pequenos respiros de prazer ou de reconexão com a vida. Sinal de alerta: a sensação de desânimo constante, perda de sentido na vida e a falta de expectativas com o futuro. Segundo, isolamento excessivo. No início do luto, é comum querer se recolher. O silêncio ajuda a processar. Mas quando esse isolamento se prolonga e a pessoa passa a evitar sistematicamente qualquer contato social, pode ser sinal de adoecimento. Sinal de alerta: rompimento com vínculos importantes, recusa contínua ao convívio, sensação de desconexão até com quem está perto. Terceiro, negação persistente da perda. A negação é um mecanismo natural no início do luto, mas quando mesmo depois de muitos meses ou anos, a pessoa age como se a perda nunca tivesse acontecido, algo pode não estar sendo elaborado. Sinal de alerta: continuar colocando o prato na mesa, mantendo o quarto intacto, evitando qualquer menção sobre a perda. Quarto, incapacidade de retomar a rotina. Sim, o tempo do luto é pessoal, mas há um sinal de alerta importante quando a pessoa não consegue mais trabalhar, cuidar de si, tomar decisões simples ou retomar qualquer aspecto da vida cotidiana. Sinal de alerta: desligamento de compromissos importantes, negligência com a saúde e autocuidado.
abandono de responsabilidades. Quinto, pensamento de culpa intensa ou autorrejeição. A culpa pode fazer parte do luto, com frases como "e se eu tivesse feito diferente?", mas quando ela se instala como identidade, a pessoa diz "a culpa foi minha, eu sou culpada", pode abrir espaço para depressão e melancolia. Sinal de alerta: pensamentos constantes de autorrecriminação, arrependimentos paralisantes ou sensação de indignidade por continuar vivendo. Sexto, apatia, desinteresse e anestesia afetiva. O luto saudável ainda preserva alguma forma de sentir. No luto adoecido, a pessoa pode relatar uma sensação de vazio, como se nada mais tivesse valor. Nem alegria, nem tristeza, apenas um estado de indiferença. Sinal de alerta: perda de prazer em tudo, inclusive no que antes fazia sentido. Ausência de vontade de viver. Sétimo, sinais físicos persistentes e inexplicáveis. O corpo fala, e no luto adoecido ele pode gritar. Dores crônicas, cansaço extremo, insônia, falta de apetite ou compulsões podem ser a expressão de uma dor emocional que não encontrou palavras. Sinal de alerta: sintomas físicos recorrentes, sem causa médica clara, alterações bruscas de peso ou de sono, falta de energia persistente. Oitavo, desejo de morrer ou ideação suicida. Este é um dos sinais mais graves. Não significa necessariamente que a pessoa irá se machucar, mas exige atenção imediata. A sensação de que a vida perdeu sentido ou de que não se suporta mais a dor pode levar a pensamentos perigosos. Sinal de alerta: frases como "queria ir junto", "não vejo mais razão para viver", "a dor é insuportável". Mas o que fazer quando a dor do luto nos adoece? Se você sente que está ficando difícil demais carregar essa dor, talvez seja a hora de dividir o peso. Buscar apoio psicológico é um ato de coragem e cuidado. A terapia é um lugar de escuta, sem pressa, sem julgamento. A terapia pode oferecer um espaço seguro para essa travessia. Conversar também com pessoas de confiança pode ajudar a transformar o silêncio em palavras. Reconhecer que precisa de ajuda não é sinal de fraqueza. É o primeiro passo para a cura. Chorar é sinal de saúde emocional. Algumas pessoas se expressam pelo choro, outras pelo silêncio. Nenhuma forma é errada. O importante é não sufocar o que sente. O luto não tem prazo, mas a vida também pede espaço, pede recomeços. A tristeza que você sente não é fraqueza, é amor que ainda está encontrando um novo lugar aí dentro de você. Nosso cérebro precisa reaprender a viver sem aquela pessoa. Nosso coração precisa sentir que é possível seguir em frente e levar junto a lembrança, o amor e a história. Então, é possível continuar a amar, mesmo na ausência. O amor não morre, ele se transforma. A dor precisa ser vivida, mas não precisa ser vivida sozinha. Estaremos sempre por aqui
para lembrar que o cuidado também se transforma. É quem acompanha alguém no processo do luto e deseja compreender melhor esse caminho. Lembre-se, a tristeza é humana. O luto é uma travessia, não um destino. Cuidado com as comparações e cobranças. Evite frases como: já passou da hora de seguir. O tempo do outro não é o seu. O choro é uma forma de expressão emocional e alívio. Há quem chore, há quem silencie. Nenhuma forma é errada. O luto afeta o corpo e a mente. Insônia, cansaço, apatia, falta de apetite, isolamento. Emoções como raiva, medo, culpa e tristeza profunda podem surgir. O importante é não negar o que se sente, não fugir do que se sente. Tristeza, raiva, saudade, culpa, seja qual for o sentimento. E você deve estar se perguntando: o que fazer para que o luto não nos adoeça? Não existe uma única resposta, mas existem caminhos. O luto não tem prazo e não tem receita, mas tem caminhos e tem amparo. Dessa forma, trago alguns amparos possíveis. Ter clareza que o luto não é doença, é uma resposta humana e saudável diante da ausência. Antes de medicar a dor, é preciso permitir que ela fale. O luto começa quando a verdade encontra espaço para entrar. O perigo está em patologizar o luto, rotular a dor antes de escutá-la. Luto precisa de tempo, escuta e acolhimento, não de pressa ou de julgamento. É necessário permitir-se chorar, falar, lembrar, com cuidado e amparo. Se a dor parece grande demais, busque ajuda, mas tenha sempre a compreensão que nem toda tristeza é depressão. Na travessia do luto, somos tocados por sentimentos que nos rasgam por dentro e que, se não forem cuidados, podem nos adoecer em silêncio. A dor começa no coração, mas se espalha no corpo que cansa, nas relações que se distanciam, na rotina que já não tem sabor. Às vezes, quem sofre não grita, vai se apagando devagar, como quem não quer atrapalhar o mundo que segue. Por isso, o luto precisa ser cuidado com o mesmo respeito com que se cuida de uma ferida viva, com escuta, com tempo, com presença, porque luto não se supera, se cuida. Se esse vídeo falou com você ou por você, compartilhe. Talvez alguém ao seu lado também esteja em silêncio, esperando ser reconhecido. E se inscreva no canal, porque aqui falamos sobre o que realmente importa. O cuidado com a dor que ninguém vê, a escuta que transforma, o afeto que acolhe até o que parece não ter nome. No próximo vídeo, vamos mergulhar em um tema ainda mais invisível: o luto não reconhecido, quando a dor não tem nome, porque mesmo quando ninguém percebe, a dor ainda é real e merece ser cuidada.